Família, se liga nesse vídeo aqui, ó, tá vendo aí? Um pitbull, né? Algum abençoado aí soltou ou ele escapou, né? É o que eu falo. Mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Ó, fica vendo o final aí. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Valeu, tamo junto. Di buhira na ron. Ay, salamat. Huy, nabuhira agad yung day siya. Huy, nagpapatay-patay.